Estamos de volta a mais um episódio do Papo é Seguro, um ambiente especial, um ambiente onde nós conseguimos falar sobre o mercado de seguros, entender um pouquinho mais sobre as companhias, as tendências, e sempre temos pessoas que nos fazem navegar sobre este mundo. Hoje eu tenho aqui um amigo, um cara que eu já não vi há algum tempo, mas que eu admiro como pessoa e uma trajetória, um executivo de luxo, vice-presidente da MetLife. É um orgulho estares aqui em minha casa e seres o entrevistado hoje. Obrigado por estarmos juntos. Prazer todo meu, Thiago. Muito bom te encontrar depois de tantos anos, né? É verdade. Mas estou aqui na sua casa. É um orgulho muito grande. Eh, Nós, nos tempos de Unibanco, fizemos algumas amizades grandes, fortes. Ficamos distantes depois de várias mudanças, mas a relação foi forte e fez com que as amizades, como acontece quando elas são bem construídas, elas ficam, elas duram independentemente de haver um contacto próximo. Então, o abraço de chegada foi um abraço sincero e muito bom estar aqui. Agora, os outros não te conhecem e eu vou querer que fales um pouquinho sobre quem é o Ramon, tua vida, tua experiência, a tua trajetória. Nos apresenta, nos fala um pouquinho sobre ti. Você tem tempo? Vamos embora! Quando chega na cidade, a gente começa já a ficar com umas histórias muito longas, né? Mas eu sou de uma família, eu praticamente nasci engenheiro, nunca exerci engenharia na minha vida, né? Meu primeiro trabalho ah, foi mexer com fibra de vidro, a gente fazia prancha de surf e tal. Depois fui parar numa agência de publicidade, mas aí apareceu o programa de trainees do Unibanco, que eu entrei para ver como é que era e acabei passando praticamente no grupo 21 anos, né? Entre o programa de trainee e a minha saída depois na Redcar, né? No banco a gente se conheceu, eu tive o orgulho de trabalhar em pouco de tudo que tinha no banco para trabalhar, né? Eu mexi com telemarketing ativo, na época que telemarketing era uma coisa muito nobre. Depois fui para o Banco 1, na época, que você se lembra, que era Lembro? o Nubank da época, né? Totalmente fora de prazo, de contexto, né? A internet estava nascendo, né? Quer dizer, um negócio Vanguardista absoluto, tão vanguardista que não funcionou, mas é muito legal ver hoje Nubank, C6, enfim, rodando. Depois assumi a diretoria do 30 Horas, que foi o lugar que eu entrei como trainee, então cuidar daquela operação espetacular, né, de todas as máquinas de autoatendimento, internet, a central de atendimento propriamente dita. Era uma máquina, né, um negócio gigantesco, um banco que tinha poucas agências, né? Depois fui para a rede de agências do banco, que aí eu fui conhecer o outro lado do balcão e ali eu vi a realidade, né? Me arrependi de muito projeto que eu fiz que não servia para nada, que você via que ali na linha de frente não chegava nem no pessoal da agência e quanto mais no cliente, né? Que me gerou uma crise existencial. E aí, um pouco depois, eu fui para novos negócios, que eu cuidava de praticamente tudo que o banco não sabia onde colocar, né? Você manda para novos negócios, né? Para a gente resolver lá. E aí veio a fusão. Na fusão, ali na troca de cadeiras, eu fui ficando, né? Mas aí depois apareceu a oportunidade de ir para a Redcar, né? Redcar, na época que abriu o mercado de adquirência, né? Visa e Master processando na mesma máquina, um mercado que na época das duas empresas eu acho que era de 6 bilhões de lucro líquido, estou falando há, sei lá, 15, né? 20 anos atrás, sei lá. E foi uma briga de rua, foi maravilhoso, foi um período extremamente criativo, né? Eu cuidava do varejo, né? Então meu negócio era corredor, aqueles corredores comerciais com loja de calcinha, com armarinho, com conquistar essa gente toda. pegar esse povo todo, foi muito legal. E aí o banco resolveu fechar o capital da Redcar. Então todo mundo que estava lá acabou saindo, e aí veio um convite esquisitíssimo, cara, para ir para o mercado de seguros. Eu falei, Jesus amado, nunca vendi seguro, né? No banco a gente só
Eu No usava máximo vinha as a metas famosa é, reciprocidade, né? E, pô, tanto é que um grande amigo meu, que na época trabalhava na seguradora, falou: agora vai ter que vender seguro para viver, né? Porque eu só enrolava ele. E aí entrei na Allianz, que foi uma casa que, pô, tenho sempre muita saudade, acho que um trabalho incrível, com pessoas incríveis, assim, foi um momento, aqueles momentos mágicos que você pode trabalhar uma vida inteira e não passar pelo momento que a gente passou ali de fechar o patrocínio do Allianz Parque, mudar de prédio, cara, a companhia crescendo duplo dígito todo ano, né? Foi muito bacana. Passei pelo evento da plataforma, que foi acho que um teste de resiliência imagino. impressionante. Assim, eu dava cobertura de automóvel em papel sulfite e mandava para corretor, só para você ter uma ideia. E não é isso aqui não é uma figura de linguagem, não. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, e também acho que aquilo lá foi a resiliência que a gente teve, a postura que a gente teve, eu acho que foi o que, além de ter salvado a companhia do ponto de vista de desgaste com corretores, eu acho que a área comercial da Allianz naquela época foi muito respeitada, porque a gente não foi um negócio de um mês ou dois, foi um negócio de um ano e meio, né? Então, foi uma experiência incrível. Depois acabou encerrando o meu ciclo lá. E eu falei, bom, agora eu vou para o meu sabático, vou mergulhar. Não era sabático para estudar nada, era para mergulhar, viajar e tal. E aí o Rafael, que tinha trabalhado conosco no Unibanco, não sei se você lembra dele, Rafael Carvalho, chega e falou assim, pô, não está afim de me ajudar aqui? Ele tinha um desafio muito parecido de a MetLife é uma companhia de large corporate global brokers, sempre foi, esse é o DNA, e ele queria dar uma guinada para o varejo, eu falei, pô, varejo eu gosto, né? Acabei indo para lá e já estou há 9, indo para 10 anos de companhia. Então, desculpem aí quem está assistindo, mas quem tem muita idade acaba tendo um pouco a mais para contar, né? Agora falaste uma coisa que eu nem sabia e vou querer explorar um pouquinho, até por curiosidade. Eu sou um apaixonado pelo varejo. E tive a experiência lá no Unibanco de ir para o Banco de Atacado e depois para o Banif, como o Banco de Investimentos, e onde tive muito sucesso, mas onde não fui feliz, nunca, nem perto de quando era de varejo. E, e toda a gente dizia, não, mas a parte do atacado, Banco de Investimento, é o mais nobre, mas... E eu acho que eu não conheço ninguém que tenha um pouco essa vivência. Hoje tu também falaste um pouquinho disso. Tu gostas de varejo. Eu adoro varejo. Você imagina para mim o trauma quando eu cheguei na MetLife, que eu olhei a concentração que a gente tinha, por exemplo, de produção, aquilo, cara, me dava palpitação, porque eu aprendi sobre varejo, talvez com um dos caras que eu acho que mais manja de varejo no Brasil, Joaquim Francisco de Castro Neto, um Sim. cara vice-presidente do banco, intuitivo, cara, impressionante, assim, eu aprendi muito com ele sobre varejo. A Redcar foi uma experiência de varejo profunda, né? De você fazer arrastão em centro comercial com boneco, com perna de pau. Assim, eu realmente adoro, porque eu gosto de algumas coisas. Eu gosto da escala do varejo. O varejo te permite, cara, testar tudo, né? Quando você tem uma operação muito pequena, você faz um teste, mas numericamente o negócio não é relevante para você tomar uma. No varejo, cara, ainda mais hoje, com inteligência artificial, Jesus, eu fico sonhando. Então, eu gosto muito disso. Eu não gosto da concentração, eu gosto de coisas de portfólios grandes que você vai adequando persistência, closing, preço, você vai brincando com isso para manter a carteira crescendo, né? Às vezes você Sustentável. sustentável, às vezes você num negócio, como tem muita concentração, você perde um negócio, acaba com a tua operação, né? Então eu gosto do jeito de comunicar com o varejo, do jeito de Pessoas. Eu gosto incentivar. das pessoas. Eu nasci Isso eu para isso. sei. Isso eu sei. Eu nasci para isso, cara. E acho que o banco foi uma grande escola, a Redcard foi uma grande escola e quando eu entrei no mercado de seguros eu me senti muito bem para trabalhar, entendeu? Como se tudo aquilo tivesse me trazido aqui. Então
fez sentido, encaixou-se na tua vida. E eu também acho que é muito mais divertido o varejo do que qualquer outra coisa. Moça, tem que custar, é realmente uma forma diferente de estar e que exige muita energia, muita atenção, muita presença, é intenso, não é? Todo momento, não tem picos, é constante, mas para quem gosta realmente é apaixonante. Agora me falaste aí um pouquinho da tua trajetória, chegaste à MetLife, mas fala um pouquinho, como tu quiseres primeiro. Vamos falar primeiro um pouquinho para dar a base mesmo. O que é MetLife? Há muita gente que não conhece a MetLife. O que é MetLife? MetLife é uma companhia extraordinária, uma companhia que já tem mais de 150 anos, que participou dos momentos mais críticos e graves do mundo. Uma companhia de 70 bilhões de dólares de faturamento, tem aquele prédio icônico em cima da Grand Central Station nos Estados Unidos, né? E aqui podia falar um monte de coisa que o pessoal vai encontrar na internet, né? Vamos falar do Titanic, etc. Mas a companhia é uma companhia que ela tem um traço de realmente ter participado, acho que, dos momentos mais críticos, Segunda Guerra Mundial, etc., dos momentos mais críticos do planeta. E na pandemia não foi diferente, né? Claro. Eu, para ser bastante sincero, quando eu entrei na MetLife, eu estava numa empresa alemã eu estava numa empresa familiar, depois fui para uma empresa alemã e depois para a americana. E eu falei assim, não, eu sou uma pessoa muito intensa. Quem me conhece sabe disso, né? E eu falei, não, eu vou ser um pouquinho mais neutro, né? Porque todos os lugares que eu passei eu me apaixonei assim perdidamente. E quando você sai, né, é quase um luto, né? E eu consegui fazer isso durante alguns anos na MetLife. Assim, eu tinha não é distanciamento, mas eu me mantinha neutro. Mas eu confesso que na pandemia talvez tenha sido, vai ser, na minha carreira, talvez a empresa com mais caráter que eu já trabalhei na minha vida. E empresas com caráter desse jeito são incríveis. Eu posso te dar alguns exemplos, né? Você sabe que não existia cobertura securitária para a pandemia no Brasil. É um desvio, cara. Não sei por que a gente chegou a isso, mas o fato é que não tinha. E a companhia liderou o movimento de pagar as indenizações de Covid. Muita gente fala, não, fulano foi o primeiro. O fulano que falou que foi o primeiro tinha 200 mil vidas. Nós temos 6 milhões e 700 mil vidas. É muito diferente. Então, eu acho que esse tipo de atitude, a forma como a gente trabalhou quando foi para casa, quer dizer, numa época de mercado financeiro, cara, só iam chegar e fazer assim, Ramon, corta 15% porque nós não sabemos o que vai acontecer. Você lembra disso? Em momento algum, o pessoal pôde focar na missão que a gente tinha de tentar diminuir aquilo que estava acontecendo, né? Só de cifras. R$ 1 bilhão de indenizações no Brasil. US$ 1 bilhão no México. 3 bilhões de dólares globalmente falando. Cara, não é qualquer empresa que tem, primeiro, estrutura para isso, e segundo, que toma uma decisão. Foi uma decisão eu me lembro, o Michel, que é o presidente global, tinha acabado de assumir. E falaram para ele, putz, você está assumindo justamente nessa hora? Ele falou, não, essa é a melhor hora para eu estar assumindo. Então, cara, assim, hoje eu sou apaixonado pela empresa, acho que uma empresa que tem, como eu falei, um caráter incrível, uma postura em relação a todos esses assuntos muito diferente do que eu vi em alguns lugares. Então, mas nem sei, já me perdi. O que eu estava... Não, era isso mesmo, era dar-nos um pouco dessa MetLife é incrível. sobre a A MetLife. gente está em 44 países, dos 44, 22 a gente é líder. A outra metade, ou a gente tem uma posição relevante aberta no mercado, grandes mercados, obviamente, Estados Unidos, Japão, México, uma operação também muito grande nossa, Chile, o Brasil no segmento
que a gente atua, sem dúvida, é um dos maiores players que tem no mercado. Então, cara, uma empresa incrível, dá para brincar. Não dá para brincar, é fantástica. Eu realmente tenho uma admiração muito grande, acompanho muito, temos os nossos desafios e trabalhamos com alguma proximidade com vocês e é fantástico realmente ver porque não é só o produto, é também todo o canal de atendimento, o pós-venda. Quase que o que eu vou dizer parece que é ruim. Nós não falamos do MetLife. É, E eu acho que isso é a melhor coisa. Nós não falamos, porque de fato as coisas rodam, as coisas são é. muito Eu positivas. acho que eu nunca vendi um produto. Acho que eu nunca vendi um produto tão real, né? Porque às vezes você vende, você sabe que tem um probleminha aqui e ali. Não estou dizendo com isso que a gente não dá problema. Na pandemia, o volume aumentou brutalmente, escangalhou tudo. Às vezes a gente tem uma balançada aqui ou ali, mas eu acho que a diferença é muito como é tratado um problema. Como a gente não está acostumado com isso, eu só me preocupo em vender, cara. Então a gente sofre profundamente quando tem algum drama, mas assim, a turma entra para resolver o mais rápido possível. Então eu acho que isso um traço cultural da companhia que é muito legal. Me fala agora, falamos de ti, fomos já à seguradora, agora vamos juntar as duas peças. O que é que vieste para a MetLife com que desafio? O que é que hoje desenvolves? Quais é que estão os tuas maiores preocupações? Me fala um pouquinho sobre isso. Cara, eu vim, a companhia tinha uma concentração, quase 75% do prêmio estava na mão não, né? São parceiros globais nossos, incríveis, mas estava concentrada em corretores globais. Eu, Marsh, Willis, Lockton, MDS, por aí vai. E o meu mandato era, esse é um mercado muito competitivo de grandes corporações, né? A margem apertadíssima, a gente trabalhava com, cara, um combined ratio ali quase batendo 100%, né? E você tinha um mercado de PMS que estava ali muito trabalhado por banco, na base de reciprocidade, etc. E o meu mandato lá foi fazer o quê? Manter esse negócio que nos permitiu uma liderança nesse mercado de uma forma inconteste, mas preparar a operação para um salto que a gente daria em 8 ou 9 anos de migrar para varejo, né? Migrar para principalmente para entrar no mercado de pequenas e médias empresas, né? Hoje, só para você ter uma ideia, os corretores globais hoje valem 25% da produção nossa. Hoje a gente tem 3.000 corretores trabalhando diariamente com a gente, ou mensalmente com a gente. Hoje o PME já é 40% Olha, do volume de vendas nosso, com uma margem que é muito melhor, porque no fim PME é uma coisa, né? PME é distribuição. Se você não monta a distribuição, esquece. Você pode ter um super produto, etc., mas tem que ter aquele corretor que chega naquele cliente e que consegue vender o produto. Então, acho que a gente fez essa mexida, isso foi às custas de muita coisa, quer dizer, programa de segmentação, programa de relacionamento, é, 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 inclusão de novos corretores, filial digital para poder dar volume numa espécie de um berçário, né? E a gente continua nessa batida. Eu acho que a gente tem, do ponto de vista de perspectiva, né? E eu estou falando do meu canal, estava contando para vocês, são 3 canais de venda na MetLife. Então você tem o pessoal que vende o Whole Life, uhum. que é uma operação nossa distinta. Perdão. A gente tem o pessoal do Accelerator, que é Affinities, Bancassurance, etc. E finalmente o meu pedaço, que chama Employee Benefits, mas que está cada vez mais com cara de broker do que qualquer coisa. Por quê? Porque os negócios de broker vão muito além de voluntary benefits. Então, eu posso dar um exemplo para você que eu acho que talvez a gente entrou no mercado de gig economy. Uhum. Então, a gente tem muito orgulho, por exemplo, de rodar a policy do iFood com a gente. Então, a hora que você liga e pede a tua refeição,
a hora que o entregador vai fazer a coleta da refeição, ele liga o seguro. A hora que ele entrega, ele desliga o seguro. Então é um on demand, que eu acho que é uma das apólices Fantástico. mais interessantes que tem no Brasil. Quando ele está indo para casa, a apólice liga. Quando ele chega em casa, a apólice desliga. E fora tudo que a gente colocou em volta do iFood, que eu acho que tem uma filosofia muito bacana, porque eles entendem que esse é um programa de inclusão social, e de fato é, tá? Porque esse pessoal estava trabalhando absolutamente desassistido e etc. Cara, eles entraram nesse negócio com uma visão de educação, educação de segurança, de mecânica, de olhar as mulheres que estão trabalhando no iFood. Então, assim, a gente tem muito orgulho de trabalhar nesse mercado de gig economy, e a gente também acha que a gente tem muita oportunidade em ineficiências que o governo oferece para a sociedade, né? Eu acho que por trás do que a gente faz, a gente tem uma questão de planejamento financeiro, né? O produto de vida, ele como um todo, ele é um produto de planejamento de vida, um planejamento financeiro. E eu acho que a gente tem um papel importante nisso, né? Então, a gente tem empresas aí que não estão conseguindo pagar plano de saúde hoje, e que a gente tem que Sem dúvidas. entregar alguma solução para esses caras, porque, infelizmente, são a maioria, né? Então, se você olhar o público das empresas de 2 a 15 funcionários, 80% delas não tem plano de saúde. Então, ou pior, né? Que eu acho que a gente falhou ou está falhando, né? Como é que pode 40% das pessoas que estão apostando em bet estão achando que estão fazendo investimento? Onde foi que a gente errou nisso, né? Talvez tenham sido nos contratos gigantes, nas letras miúdas, talvez no rigor excessivo. Eu não vou ficar aqui arrastando corrente, mas a gente tem que olhar para frente. Quer dizer, hoje acho que saiu no jornal hoje que 10 milhões de pessoas estão jogando em bet, e dessas 10 milhões, 1,5 milhão já estão com problemas de addiction, né, de vício. Difícil, é. Então, assim, eu acho que tem um mundo de oportunidade, as pessoas estão procurando soluções, né? É o que mais aflige qualquer funcionário hoje, é a saúde financeira, né? Planejamento financeiro. Eu acho que é aí que a gente entra e a companhia entrega isso. Então, esse é o meu desafio. A gente está enxergando para frente uma atuação muito mais forte no mercado de PME, mas talvez num segmento que a gente ainda não está trabalhando bem. Estamos aqui a chegar um pouquinho ao fim. Me fala de tendência, de novos produtos, de novidades. O que é que tem, seja na MetLife, seja de mercado, o que é que tu podes partilhar connosco de coisas novas, de coisas que nós podemos Cara, ficar atentos, a olhar? eu ficaria atento, acho que estão acontecendo agora votações importantes aí. Eu preciso tomar cuidado para não entregar muito ouro, entendeu? Esse é o teu papel, o meu é perguntar. Estão tendo votações importantes de coisas que estão se arrastando há anos, por exemplo, o Universal Life, né? Eu acho que é um produto, puta, no México é impressionante o que a gente vende isso, e ele consegue oferecer um balanço flexível, né, de acumulação e risco, né, conforme o cara está usando a policy. Eu acho que devem entrar novas exigências, não de direitos trabalhistas, mas, por exemplo, mais cuidados admissionais, etc., que vão criar oportunidade, eu acho que para a gente. Mas eu acho que a principal coisa que eu acho que a gente precisa olhar como seguradora, como empresa, enfim, uma empresa que está olhando a inclusão e etc., é realmente produtos que a gente possa oferecer para essas empresas e funcionários que hoje não estão conseguindo pagar os planos de saúde. Isso está acontecendo no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos há 20 anos atrás, né?
onde os benefícios começaram a, a Estrangular, não é? estrangular. É uma Então, uma das despesas mais elevadas que as empresas têm, sem é dúvida, o plano de saúde. sem dúvida. E um cara que não tem plano de saúde hoje, é aquela história, né? O cara não tem onde cair morto, né? Aquela famosa expressão popular, né? E eu acho que a gente precisa endereçar isso. Eu acho que isso, como missão da companhia, acho que a gente precisa olhar isso. Nem sei se existe essa discussão, mas uma das coisas que eu acredito nesse contexto é que tem que haver seguro de saúde, não é? Não um plano de saúde, mas seguro de saúde, não é? Claro, Com limite de claro. pagamento e com franquia, não é? A legislação, franquia. Pô, nos Estados Unidos, você compra, você adequa quando cabe no seu bolso, né? Pela franquia, quer dizer, são coisas que eu acho que a gente vai chegar lá, né? Então, o mercado de saúde, eu não sou um especialista, eu já tive nesse mercado há muitos anos atrás, mas do jeito que as coisas estão se conduzindo, se somar fraude, mau uso e a própria sinistralidade, esse negócio não vai parar em pé, né? Quer dizer, a gente precisa encontrar soluções para isso. E fala-me, a MetLife em si, ela vê alguma, está com algum espaço, algum olhar de diversificação ou não? Vocês são, este é o vosso mercado que vocês estão e é esse que vão continuar, Nós somos especialistas sem nisso, dúvida. né? Então, e que eu acho que é uma parte da proposta de valor importante da companhia. Quem trabalha com a gente sabe que a gente é especialista. A gente não vende automóvel e vida, né? Ou e dental. A gente vende dental, previdência e vida. O saúde sempre a gente discute, mas, cara, acho que um momento muito delicado no Brasil ainda para isso. Eu acho que por causa da própria interferência, né, a terceirização para o setor privado de um negócio que deveria ser estatal, mas de qualquer forma a gente sempre olha o Brasil, obviamente, um país desse tamanho, uma afinidade do ponto de vista filosófica, com os Estados Unidos, enfim, é um país que sempre traz interesse e a gente está sempre olhando as oportunidades aqui. Mas isso não acontece assim, né? Então, diversificar é uma possibilidade, mas a gente olha com bastante prudência, porque não esquece que a MetLife não é uma empresa de dono lá fora. São milhões de pequenos acionistas que colocaram o dinheiro, às vezes, da sua própria aposentadoria, etc. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os Exatamente. movimentos que a gente faz. Alguma mensagem que você queira passar, de finalização, alguma coisa que Eu queiras ficava passar? nessa conversa Bem, fiada aqui mais o dobro do tempo, mas assim, não, cara, primeiro, obrigado. Eu adoro, esse é o meu assunto favorito, adoro falar o que eu faço, da empresa que eu trabalho, enfim, desse mercado incrível que é o mercado de seguros. E assim, eu vejo com muito otimismo, acho que a gente está indo. Seguro de vida hoje já ultrapassou a carteira de automóvel, né? Quer dizer, nós estamos numa outra batida e assim. Tem um colega nosso, que é um polonês, que ele conta uma história que é muito boa, né? Diz que na Polônia, parecido com os Estados Unidos, quando uma pessoa falece, os caras fazem uma reunião na casa da pessoa, com comida, sim, bebida, sim, sim. etc. E na Polônia é a mesma coisa. E ele conta a história do seguinte: diz que o problema, cara, é a hora que o último convidado vai embora. E o viúvo ou a viúva olham e falam assim: e agora? Ele não conhece nenhum dos convidados que trouxe um cheque para ela e falou assim: ó, toma esse cheque aqui para você pagar a escola dos seus filhos, para pagar o aluguel da casa. Ele não conhece nenhum convidado que fez isso. Somos nós que fazemos isso. A gente entrega o cheque, a gente mostra para as pessoas que a vida continua, mesmo depois de uma situação ruim. Então, eu acho que a gente é uma empresa do bem, entendeu? Acho que ela. Eu tenho uma pessoa de sinistro nos Estados Unidos, ela fez um depoimento, ela falou assim: porra, quando uma pessoa morre, eu me sinto um super-herói. Porque você está resolvendo. Porra! Né? Então, eu gosto muito dessa imagem, eu gosto de ter a ideia de que a gente trabalha num mercado que está levando algo muito importante, muito mais
sem diminuir qualquer outra linha, mas talvez o seguro mais importante que tem no mundo é Eu esse, concordo, né? eu concordo. Então é Você isso. sabe, só fugindo um pouquinho, quando ele era diretor regional do Unibanco, nós tínhamos as nossas metas, como qualquer um tem, e nós tínhamos metas de produtos. E havia um que eu era sempre um dos melhores, que era o Vida, porque de facto eu acreditava e eu dizia, gente, nós temos que ser os melhores, porque esse é um produto que faz sentido para a vida das pessoas. Por muito que seja de reciprocidade, por muito que seja algo que, não, que eventualmente seja forçado em algum momento na negociação, mas é um produto bom. Já quando era a capitalização, e não quero dizer mal da capitalização, eu tinha Ah, as minhas contradições sobre isso. Então, eu realmente acho que trabalhar num segmento, não só numa empresa, como tu disseste, que tem toda essa, essa ética, esse comprometimento, essa seriedade, mas também um produto que é um produto que faz bem à vida das pessoas, que é importante na vida das pessoas. Eu acho isso fantástico. eu estou muito feliz. Muito bom. Gente, vocês viram? Foi fantástico. Eu sei que vocês gostaram, mas eu gostei mais. Tiagão, bom te ver, velho. Que bom. Estar com esse cara que já não via há muito tempo foi maravilhoso. E é isso. O Papo é Seguro não só nos aproxima do mercado, não só nos aproxima do conhecimento de como funciona, mas também aproxima pessoas. Obrigado, obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado.